Boa noite, pessoal. Tudo bem? Esperando vocês entrarem para a gente começar a nossa segunda live. Já tá entrando uma galerinha, então boa noite, boa noite, boa noite. Obrigada de novo por estarem aqui comigo no nosso segundo dia, porque eu acho que hoje a gente vai ter uma senhora conversa, viu? Uma conversa interessante sobre um tema que me atrai bastante, sobre um tema sobre o qual eu penso muito. Ei, Ari, boa noite, tudo bem, meu bem? É um tema que eu acho que a gente precisa conversar, sabe? É um tema, eu não quero dizer espinhoso, assim, mas às vezes a gente não pensa muito sobre ele, né? A gente meio que dá de barato, sabe? Não vai ser uma live longa, eu acho, porque eu quero só apontar algumas coisinhas para vocês pensarem mesmo, tá? Então essa live, acho que é a nossa única live da semana. Boa noite, Marcela. Boa noite, pessoal. Meninas estão entrando. Essa live é a nossa única live da semana que de fato é um pouquinho mais profundo o tema, entende? Ele não é necessariamente um tema super prático para sua vida. A gente poderia filosofar e se aprofundar e debater e discutir, procurar conceitos, porque é um tema extenso, né? Quando a gente fala de cultura, putz, quanta gente está estudando aí o que é cultura, né? O que a gente considera uma manifestação cultural, um produto cultural há tantos anos, né? Não é disso que a gente vai falar hoje, tá? A minha ideia não é debater conceitos com você, nem filosofar muito aqui durante a nossa live, tudo bem? A minha ideia é só colocar o tema na mesa, tá? Começar a criar aí uma pulguinha de será que eu tô ativamente trabalhando esse pilar, né? Será que esse pilar aí que eu chamei de cultura geral tá presente na minha vida? Até porque às vezes a gente entende que essa cultura e é uma coisa que a gente ou tem ou não tem, né? Ou já adquiriu ou não adianta mais. É, e eu não acho que é bem assim, né? Eu acho que é um trabalho ativo, por isso mesmo que eu defini como um pilar, entende? Então, assim, como é... Ai, gente, desculpa as fungadas. Tá um gelo aqui no litoral. Acho que em São Paulo também tá, né? Não sei nas outras cidades. Mas sim, a gente passou o dia coberta e tiritando. Assim, 19 de outubro, né? Imagina que doideira. Então tá um friozão, e aí com esse vento, essa mudança de tempo, eu fico meio cheia de rinite. Então, já peço desculpas pra vocês, tá bom? Então, só me confirma, eu esqueci de perguntar pra vocês se a imagem e o som estão ok, se vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho, tá? E aí a gente já vai começar então a nossa conversa. Então é isso que eu queria começar dizendo para vocês, que eu não vou entrar em discussões filosóficas nem teóricas exatamente sobre o assunto da cultura, né? E de como adquirir, como pensar aí em manter a sua cultura geral, porque eu não acho que é o caso aqui na nossa semana. Tudo bem? Aqui a gente está pensando em pilares que você pode, de fato, trabalhar para sua carreira, principalmente, né? Mas claro que tudo que a gente está falando aqui vai até um pouco além da carreira, né? Por que eu quis trazer esse assunto que é um pouquinho diferente, né, um pouquinho mais profundo, logo aqui na nossa primeira semana. Nossa primeira semana não, na nossa segunda live. E não deixei para o fim, por exemplo, né, já que é uma coisa tão mais ampla. Tem um motivo. E eu acho que deu para perceber um pouco quem estava aqui na live de ontem. Esse assunto, cultura geral e como adquirir cultura, e o assunto formação e estudos conversam muito, né? São, eu diria que quase dois braços do mesmo pilar,
Porque ontem eu falei muito para vocês, por exemplo, sobre fazer cursos, sobre perseguir seus interesses, sobre entender todos esses interesses amplos como parte da sua formação também, né? E eu vou estender essa ideia hoje, né, em alguns momentos. Vocês vão ver que eu vou tratar desse tema de uma forma bem ampla, tá? E eu quero, mais do que tudo, nessa live específica, mais do que só te dar dicas, sabe o que eu quero? Eu quero que a gente, de fato, faça uma reflexão mesmo. Como é que esses pilares de cultura estão presentes na sua vida, tá? Como é que por que é importante a gente falar sobre cultura, cultura geral? E é uma coisa que geralmente a gente não fala, né? Não é um assunto que a gente vê aí abordado em cursos, por exemplo. E claro, porque não é uma coisa que você ensina, né? É uma coisa muito mais que a gente debate. Por que é essencial? Porque quando a gente está falando de trabalhar com livros, que é o nosso tema aqui, quando a gente está falando de editoras, de editorial, desse produto, livro, é muito importante a gente nunca perder de vista. E pode parecer estranho para quem ainda está na fase de sonhar, né, com isso, mas às vezes quando você trabalha há muito tempo com isso, você de alguma forma perde um pouco de vista o fato de que aqueles livros em que você está trabalhando, eles são parte de um sistema cultural, eles são manifestações da nossa cultura como povo, da nossa cultura como nação, da nossa cultura como sociedade global, né? Então, o fato de a gente traduzir um livro, por exemplo, que vem de outro lugar, isso é um pilar mesmo de comunicação entre as culturas, né? Então, a gente não pode nunca perder de vista o fato de que livros são, acima de qualquer outra coisa, uma manifestação cultural. Claro, eles também são um produto, o mercado editorial é um mercado, tudo isso a gente sempre vai manter em mente, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso. Eu quero que vocês nunca esqueçam, que vocês sempre tenham aí fresco na cabeça de vocês, que os livros são um produto cultural e uma manifestação cultural. E se os livros são uma manifestação cultural, bom, o ideal é que nós que vamos trabalhar neles, a gente tenha o olhar cultural mais amplo possível, né? E mais sólido possível. Agora, é super difícil definir do que a gente está falando quando a gente diz uma pessoa que tem cultura, né? Quem é o bom profissional? O bom profissional é um cara que tem cultura. Fica um pouco quase etéreo, assim, vocês não acham? Porque me diz se vocês sentem um pouco desse jeito também. Eu sinto um pouco, às vezes, que a gente conhece uma pessoa, a gente conversa com essa pessoa, e aí a gente sai dessa conversa pensando, nossa, que pessoa culta, né? Por qualquer motivo. Porque ela tinha referências ali pra contar pra gente, porque ela tem um papo interessante, porque ela conta histórias que ela ouviu em outro lugar, porque ela fala de lugares que ela foi, de pessoas com quem ela conversou, e aí a gente sai dessa conversa pensando, putz, que pessoa culta. Mas não é uma coisa que a gente aponta, né? É quase como se fosse, assim, uma característica da personalidade. Mas não é, né? É uma coisa que a gente constrói, de fato. Agora, como a gente mede, né? Como é que a gente diz, essa é uma pessoa culta e essa não é uma pessoa culta, né? Como é que a gente... Que parâmetro que eu dou pra vocês? Eu não tenho esse parâmetro. Eu não posso dar uma diquinha, um parâmetro. Se você faz isso, ou se você já leu isso, ou se você leu a lista dos 100 livros mais icônicos do século, você é uma pessoa culta. Não existe esse parâmetro para falar de cultura geral, né? Da cultura que uma pessoa tem. E mesmo se a gente for definir o que é cultura, isso é uma manifestação cultural, isso não é outro ninho de mafagafos, né? O Luke Lages falou que é muito relativo definir cultura. Tem zilhões de teóricos pensando nisso. Não vai ser o nosso papo aqui, tá bom? Nosso papo não vai ser esse. Eu só tô fazendo essa introdução pra gente saber que, putz, é um assunto espinhoso mesmo de definir, né? Mas assim, tem a ver com o que a gente falou ontem. Por quê?
Porque os seus estudos, eles podem começar a delinear o que eu tô chamando aqui de cultura, né? De cultura geral, de uma pessoa que tem cultura, entende? A gente falou ontem, quando a gente estava falando de formação, sobre leituras, sobre práticas de escrita, sobre contatos com diferentes formas de pensamento. Tudo isso, para mim, faz parte do arcabouço cultural de uma pessoa. E claro, você pode adquirir esse arcabouço cultural de 1000 formas, né? Você pode adquiri-lo de primeira mão, né, experienciando as coisas, você pode adquiri-lo com convivência, você pode adquiri-lo pelos estudos formais ou por estudos individuais, tudo isso é válido. Mas o que eu queria trazer aqui, então, para a gente tentar quase corporificar um pouco, né, essa ideia de como a gente vai cultivar esse espírito na gente, alguns exemplos de coisas que eu acredito que um bom profissional deve incluir o máximo possível no seu dia a dia. Não é uma lista exaustiva, não é uma definição do que é ou não é cultura ou uma manifestação cultural, não é um julgamento, não é nada disso. São ideias para a gente pensar juntos e principalmente para você conseguir pensar e fazer de novo aquele exercício interno. Vocês vão ver que todo esse período assim da jornada editorial, os 6 pilares, a gente vai tentar aprofundar mesmo a forma como a gente pensa em quem a gente é e a forma como a gente se coloca. Porque você saber exatamente o que você tem a oferecer e o que você precisa melhorar é um pilar mesmo, vou repetir a palavra pilar, né? Mas é essencial, é estrutural mesmo. Você não vai conseguir nunca oferecer o seu trabalho e nunca se firmar se você não tiver feito aí essa pensata sobre quem você é e o que você tem a oferecer, tudo bem? A Nina tá falando aqui nos comentários que todo mundo tem cultura e seu próprio conjunto de referências, sim. E se a gente pensar em cultura como o meio onde a gente vive, etc., sem dúvida, tá? Eu jamais vou dizer que ninguém não tem cultura, você entende? Justamente porque é mesmo um conceito debatido e relativo. O que eu tô falando aqui é de uma ideia de manifestação cultural mais tradicional e de coisas que eu acho que a gente precisa colocar no nosso dia a dia justamente pra gente criar referências. Pronto, essa é uma palavra boa e importante, entende? A gente começar, ou continuar, na verdade, né? Não é começar, mas ativamente criar referências. Referências de vários tipos. Por quê? Porque isso vai aparecer nos materiais com que a gente trabalha. Isso vai aparecer nos livros, isso vai aparecer nos textos, isso vai aparecer às vezes em conversas que a gente tem com alguém, entende? Então, é disso que eu vou tratar aqui, tá bom? A Jess deu um exemplo de algo que aconteceu com ela, que ela revisou um livro que falava que as cataratas do Niágara ficavam em Vancouver, mas ela já visitou as cataratas e sabe que fica em Toronto, bem longe de Vancouver. Então é isso, ela começou a construir aí as referências dela, né? Ela tinha referências sobre isso. E ela, por acaso, construiu essa referência viajando, né? Mas ela podia ter construído essa referência de várias formas, não é? Ela podia ter construído essa referência estudando, ela podia ter construído essa referência assistindo alguma coisa na televisão, ela podia ter construído essa referência lendo, de 1000 jeitos. E a gente vai tentar falar um pouquinho de quais são eles, né? Quais são essas possibilidades que a gente pode incluir no nosso dia a dia e por quê, né? O que elas podem nos dar exatamente, né? E aí eu acho que se a gente pensar em referências, a gente também consegue voltar a esse outro comentário que a Nina tinha deixado, que é: o diferencial é um espírito curioso e pesquisador. Exatamente, que é uma construção de referências. Então eu chamei de cultura geral, mas se a gente quiser sair aí do ninho de mafagafos, de tentar definir o que é cultura e não cair na cilada de dizer essa pessoa é culta, essa pessoa não é culta, né? Que é uma cilada realmente complicada. Não existe uma pessoa que não é culta, que não tem cultura. Se a gente quiser fugir um pouquinho dessa ideia, a gente pode também usar aqui a ideia de referências. Construção de referências culturais.
tudo bem. Acho que assim a gente consegue delimitar um pouco melhor até, né, do que a gente está falando. Então é isso. O que a gente vai conversar aqui não é exaustivo, não é uma definição. Se você não faz uma dessas coisas, se você não tem interesse em um desses assuntos, tá tudo jóia, tá? A gente vai começar a pensar aqui juntos. Essa live é totalmente colaborativa e é para você ir pensando aí na sua vida e como você constrói as suas referências. A primeira coisa que eu preciso trazer e que é essencial, dessa não tem como fugir, né? Se você quer trabalhar com livros, obviamente, é a leitura. A leitura é o centro de tudo. Encontrei isso na internet. Oi, gente, peraí. Livros, obviamente, a leitura. Eu tô falando e eu tô com o computador ligado do meu lado, né? Com uma colinha também pra não esquecer nada de vocês. E aí eu ativei a Siri e ela começou a me responder. Se você quer trabalhar com livro, cultura, não sei o que lá. Não, Siri, é o que tô falando. Segura sua onda. Não sei como que eu ativei ela. Às vezes acontece isso no computador. Como eu ia dizendo, a leitura é essencial. A leitura é o centro de tudo. Você nunca vai conseguir traduzir bem e revisar bem se você não for um excelente leitor. Isso é o começo de tudo, né? E aí aqui a gente pode entrar em outra ciladinha, em outra polêmica, que é ler o quê? Que tipo de livro ler? Tudo bem, é importante ler. Mas do que a gente está falando, né? O que eu preciso ler para de fato ir me construindo, né? Ir construindo as minhas referências culturais e me tornar um bom trabalhador, né? Um bom profissional do texto. Eu, Laura, sou a favor de você ter uma lista de leitura o mais ampla possível, tá? A coisa da leitura, ela é muito central e ao mesmo tempo delicada, porque quando a gente trabalha com texto, a gente tem, às vezes, uma certa dificuldade. Me conta aí nos comentários quem já se identificou com isso, ou já teve períodos de se identificar com isso. Às vezes, você passa o dia inteiro lendo, traduzindo, lendo. Ei, Mari, maravilhosa! Mari. A gente passa o dia inteiro lendo, escrevendo. Chega no final do dia, quando seria o seu momento de lazer, né? E se você for trabalhar com livros, eu vou dar de barato aqui que você é uma pessoa que lê por lazer, que lê por prazer, né? E aí, só que chega nesse fim de dia e você não aguenta mais livro, você não aguenta mais ler. Não é isso que você quer fazer. O que você quer fazer é espairecer, pensar em outra coisa, olhar a paisagem, sabe? Dormir, né? Obviamente. Ver uma bobagem na TV, qualquer coisa. E aí a leitura, às vezes, acaba se tornando uma obrigação, um peso. Então, naturalmente, você vai escolher livros com os quais você se identifique, né? Livros que estejam aí dentro um pouco da sua zona de conforto. Até porque o trabalho, muitas vezes, te obriga a sair da zona de conforto, né? Então, digamos que você é uma pessoa que só lê romances contemporâneos. E aí, de repente, você precisa revisar um super clássico, né? O trabalho já te tira um pouco da zona de conforto. Então, a gente tende a, nessa hora que a gente vai para a nossa leitura, para a leitura que a gente vai escolher, a gente ir lá na zona de conforto. Se o que eu gosto é romance policial, eu vou ler um romance policial. Se o que eu gosto é saga Crepúsculo, eu vou ler a saga Crepúsculo. Eu, Laura, particularmente, não acho que tem um problema com isso, tá? Com ler essas coisas. A gente vê muito essa distinção, né? Que é uma distinção que eu considero bastante conservadora. Entendo de onde veio o raciocínio e respeito, mas considero bastante conservadora, coisa que eu não sou. E essa divisão entre literatura de entretenimento, então literatura baixa literatura, e clássicos ou alta literatura, mesmo que seja um contemporâneo, mas um representante da alta literatura. O que eu acho, e que aí o ideal seria você ler só esses aqui, né? Esses aqui não precisa, ou é até melhor nem ler. Eu acho o seguinte, leia o que você quiser e puder, tá?
Laura, eu amo ler esses livros que algumas pessoas consideram baixa literatura. Putz, eu sou fã de, sei lá, romance de banca de jornal. Sou fã, é uma coisa minha. Sabe, guilty pleasure? Meu guilty pleasure. Eu amo. Leia. Leia sim. Isso também faz parte de construir as suas referências. E isso, especialmente, eu acho que é importante para quem trabalha com livro. Sabe por quê? Se você é muito, eu vou colocar bem entre aspas, tá? Arrogante. E você é uma pessoa que vira o nariz para todo tipo de livro que não seja um grande clássico, por exemplo. Tem essas pessoas, né? Se elas não trabalharem com livro, por mim, tá ótimo. Elas podem só querer ler grandes clássicos e achar uma bosta o resto, não tem problema nenhum. Mas, se você quer ser um profissional do mercado editorial, eu gosto da ideia de que você também leia os seus livros por prazer e também leia esses outros representantes culturais. Por quê? Porque esses livros vão cair na sua mão para você trabalhar. Vai ter uma hora que você vai ter que revisar, como eu estou fazendo agora mesmo. Agora não, né? Agora eu tô aqui, mas hoje, um romance erótico de uma autora super popular. E aí? Você tem referência disso? Você tem referência? Você sabe como essas pessoas escrevem? Você sabe mais ou menos quem são os leitores desse tipo de obra? O que será que esse leitor vai achar estranho e não vai achar estranho? Será que tem alguma coisa que eu preciso suavizar ou não? Claro, você pode aprender isso trabalhando, mas se você tiver referências de literatura mais popular, eu vou colocar tanta coisa entre aspas nessa live, gente. Se você tiver essa referência, muito melhor, certo? Então, isso é uma questão, tudo bem? Então, nesse sentido, ler qualquer coisa é melhor do que não ler nada? Acho que há alguma coisa por aí, só que com uma diferença. Acho que leia qualquer coisa, tá? Independente de considerações sobre qualidade, sobre alta ou baixa literatura, alta ou baixa cultura, etc. Mas não leia só o que você quer. Não leia só o que é a sua zona de conforto. Entende? Leia também livros que são fora da sua zona de conforto. Leia livros clássicos. Os clássicos são clássicos por um motivo, né? E veja que aqui eu não estou opondo essas coisas. Eu não estou dizendo, a Sawara falou, Sawara, eu pronunciei certo? Depois me fala. Eu estou passando exatamente por isso, fico nesse dilema de preciso ler teoria e clássico e quero ler ficção científica. Eu não acho que essas coisas têm que ser oposições, tá? Eu não acho que é ou você lê clássicos ou você lê ficção científica. Eu acho, pelo contrário, eu acho que você lê clássicos e você lê ficção científica. É assim que você constrói as suas referências. Laura, eu não tenho tempo de ler tanta coisa. Putz, tudo bem, mas força um pouquinho, sabe por quê? Porque a ficção científica, tô dando de exemplo, tá? Ou o que quer que seja. Você vai ler por gosto, porque você ama, porque você tá afim. E aí você puxa um pouquinho aquele que você não acha tão fácil de ler, de repente. Sabe? Porque isso, lá na frente, vai te dar cancha mesmo até para revisar esse tipo de livro, para traduzir esse tipo de livro. E aí, a Mamanda falou, por isso que eu sempre leio uns 3 livros ao mesmo tempo. O romance de banca, quando quero espairecer, a literatura mais rebuscada e livros de não ficção para estudar linguística e técnicas. Perfeito. Ela tem exatamente a mesma técnica que eu. Nem sei se chega a ser uma técnica, para mim é natural, mas eu tento ler livros diferentes, né? Então, assim, tem um livro que saiu, é super, popular, e eu tô super afim de ler, eu nem sofro. Vocês sabem, vocês sempre me perguntam o que eu mais gosto de ler e em que eu mais gosto de trabalhar, e essas coisas coincidem. O que eu mais gosto de ler é romance contemporâneo, tá? Então, eu sempre vou estar lendo, naturalmente, um romance contemporâneo que foi lançado há pouco tempo, ou de um autor que ainda está escrevendo. Sempre. Eu leio lançamentos, eu fico por dentro dos livros que estão sendo lançados, do que está sendo escrito sobre eles. Eu leio crítica literária, eu leio revistas de crítica literária. Por exemplo, todo mundo aqui lê a revista 451? Tem que ler. Ah, mas não concordo, acho chato, acho... Tudo bem. Você quer trabalhar no mercado? É uma referência. Entende? A gente tem que ir delineando quais são as nossas referências, sabe?
Porque você precisa saber quem está publicando, e o que está publicando, e quem que está escrevendo, o que está escrevendo. Então eu sempre leio um livro novo que acabou de sair, e aí pode ser um livro considerado mais, digamos, um livro mais bem recebido, assim, criticamente, mais bem acabado literariamente, ou um livro mais totalmente diversão. Fora isso, eu leio também algum livro um pouquinho mais clássico. E aí eu não tô falando necessariamente de ler do século XVIII, XIX, tô falando de ler livros que a gente sabe que já são um pouco mais, assim, digamos, baluartes, da cultura. Tudo bem? Então agora, por exemplo, eu tô terminando de ler um livro, o último livro, eu acho, da Liane Moriarty. Eu adoro a Liane Moriarty. A Liane Moriarty é aquela autora de vários livros que viraram série, né? Acho que é da Amazon, ou da HBO, talvez. Nove Desconhecidos, Big Little Lies. Eu adoro ela. Adoro, é uma leitura super leve, é meio suspense, é uma coisa tipo drama familiar. Putz, eu gosto, mas sim, é um livro leve. Leve, 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 leve. E eu leio os livros dela. Geralmente eu leio sempre em inglês no Kindle. Fora isso, eu tô lendo, comecei agorinha, O Quarto de Giovanni, que foi traduzido pelo Paulo Henriques Brito. Então, veja que aí eu já tentei ampliar ao máximo as minhas escolhas. Claro, não é nenhum esforço, tá? Eu quero ler tudo isso. Mas eu podia estar lendo Ana Karenina, digamos, se a gente quiser falar de um outro clássico mesmo. É, Então, eu ampliei em todos os sentidos. Eu tô lendo um livro bem leve, que vai ser tranquilo pra mim, que é pra eu me envolver com a história e entender o estilo daquela autora e, sabe? É, que alimenta aí essa minha fome de romances contemporâneos e tudo mais. Eu acabei de terminar de ler também a Carmen Maria Machado, uma autora contemporânea, super importante, uma voz nova, queer, tá sendo super festejada. Terminei de ler também, então essas coisas me alimentam esse amor aí. E aí eu posso escolher uma leitura leve, chiclete, por exemplo. Enfim, o que você quiser ler. E, ao mesmo tempo, eu procuro alguma coisa um pouco mais densa mesmo. E aí, um eu tô lendo no original, o outro eu tô lendo numa grande tradução. Então, eu tô lendo, escolhi aí uma tradução do Paulo Henriques Brito, que eu sei que vai ser excelente. Que eu sei que o tratamento editorial também vai ser bom, entende? Então, eu vou intercalando. Todos os dias eu leio os dois? Não. Às vezes eu leio só um, às vezes eu leio só outro, no fim de semana eu leio mais, durante a semana eu leio menos, isso é normal, tá? Todos os dias eu leio, isso é importante também, crie o hábito da leitura. Mesmo se você estiver nesse período de saco cheio, né, que é, putz, mas eu passei o dia inteiro lendo, agora eu vou ler de novo? Tenta, tá? Que você vai retomar aí o seu amor pelo livro. Então é isso, leia de tudo e leia em todos os formatos. Leia no original se você puder, para ter contato com a literatura na sua língua de partida mesmo, né? E se você quer traduzir ou se você quer preparar, isso vai ser importante. Gente, eu ativei a Siri de novo, peraí. Olha, não sei o que tá acontecendo. Vou desativar totalmente amanhã antes de entrar. Eu nem sei se vocês escutam quando ela fala aqui, porque eu tô de fone, mas... Bom, leia de tudo e também isso, leia literatura no original e leia literatura traduzida. Boas traduções. Traduções de editoras bacanas. Traduções em que você confia. Você vai aprender, às vezes, até soluções. Você vai aprender um texto fluido, um texto elegante, entende? Então, leia tudo. Leia contemporâneos, leia clássicos, leia traduzidos, leia originais. Não leia uma coisa só, não leia só traduzidos. Qual é o problema de você ler só livros traduzidos? Você pode acabar ficando com vícios de tradução que você nem sabe que são vícios de tradução. Por exemplo, leia em português original. Isso é importante de dizer. Eu estou dizendo leia de tudo, leia de tudo, leia de tudo. Não deixe de lado os livros escritos por autores brasileiros. E, claro, portugueses, africanos, enfim. Mas principalmente brasileiros. É ali que muitas vezes você vai encontrar grandes sacadas, vocabulário, putz, muita coisa, tá?
você vai encontrar soluções de frases, soluções, ideias de vocabulário. Não sei se a Mari Serpa ainda tá aqui, mas na Pretexto elas fazem, eu já até fiz aqui também, elas fazem quase uma curadoria, vai, que elas, quando elas estão lendo, elas pinçam, assim, palavras interessantes e bonitas do livro, né? E colocam lá, achado do dia. E muitas vezes essas palavras vêm de autores brasileiros. Os autores brasileiros trabalham esse novo uso mesmo da linguagem. É muito importante a gente ler também em português. E aí eu tô falando de Machado de Assis, mas eu tô falando de Natália Borges Polesso, entende? Eu tô falando de Essa de Queiroz, mas eu tô falando de Jari de Arraes. Leiam autores brasileiros. Isso vai te dar segurança no idioma. O Yuri falou: lembro de uma vez que li Girar sobre os Calcanhares e achei estranhíssimo, mas uma amiga achou de boa porque já leu em Harry Potter. Então, é isso, se você só lê livros traduzidos e não lê original, nem lê livros em português, você fica um pouco refém desses vícios de linguagem. Girar sobre os calcanhares é super comum em tradução. Às vezes fica bom e às vezes fica estranho mesmo. Então, é super importante. É isso que a Mari falou aqui, ampliar o repertório, é isso. Pense sempre em ampliar o repertório. A gente tá falando aqui de construir referências, não tá? Então, você vai pensar sempre em ampliar essas suas referências. Tudo bem? Então, vale tudo e não esqueça de jeito nenhum a literatura brasileira e escrita em português em geral. Que eu falo brasileira, mas assim, você não vai ampliar o seu repertório de português se você lê um Mia Couto. Vai demais, né? A Camila falou, a Camila revisa muitos nacionais, né, Camila? Porque você trabalha com autores independentes. E ela disse, hoje encontrei Pachorra em um nacional e adorei. Pachorra é maravilhoso, eu usei essa semana, sabia? Numa tradução. Eu usei essa semana. E é isso, a gente vai pegando esse gostinho, né, das palavras. Então é isso que eu acho sobre livros e sobre leitura. Pra mim, esse é o centro, tá? Mas isso é óbvio, porque a gente tá falando aqui de livros, né? Então eu não tô contando nenhuma novidade quando eu falo pra vocês que, bom, a gente precisa ler, né? Se a gente vai trabalhar com livros, a gente precisa ler muito, 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 muito. Mas tem outras coisas que a gente pode usar pra aumentar nosso repertório e criar referência. Porque quando a gente trabalha com livro, a gente vai se deparar com todo tipo de informação, com assuntos diferentes, com informações, com referências dentro de um livro. Então, às vezes a gente pensa, mas não vou trabalhar com esse assunto. Tudo bem, mas a literatura traz assuntos diferentes, entende? Então, é importante você ter aí também um repertório vasto de outras manifestações culturais. Então, eu penso, por exemplo, aqui em artes plásticas. Porque acho que quando eu falo de leitura é mais óbvio pra gente, né? Eu já tô falando com gente aqui que ama ler, certo? Muito difícil um de vocês falar, não, eu não leio. Eu, sinceramente, passo meses sem ler. Não passa, porque senão você não estaria aqui, né? Não faria sentido. Artes plásticas. Você se interessa por artes plásticas? E se você não se interessa, será que você não se interessa mesmo ou você só não se expõe o suficiente? Porque às vezes a gente, de novo, volta pra ideia ali de zona de conforto e aí não se expõe mesmo, sabe? Então, não sou muito das artes plásticas, eu sou da literatura. Legal, mas você conhece os artistas? Você conhece mais ou menos, sei lá, períodos históricos da arte? Pra entender o que você prefere, né? Então, eu queria que a gente pensasse também em expandir o nosso repertório de artes. Laura, como que eu vou fazer isso? De todo jeito. Tudo que eu falei pra leitura, em que a gente se estendeu mais, vai valer, na minha opinião, tá? De novo, isso é minha opinião. Vocês podem discordar. Mas, pra mim, isso vai valer para tudo. Então, do mesmo jeito que eu disse que seria bacana você se expor a um monte de manifestações literárias e um monte de formas de leitura,
eu acho que vale a pena você se expor a um monte de manifestações de arte visual, de artes plásticas, por exemplo. Então, você mora numa cidade em que tenha museus? Você tem hábito de ir a museus? É possível para você aumentar esse hábito? Estou falando agora, né, que a gente está começando a tatear essa volta aí, a sair e tudo mais. A título de curiosidade, se você mora em São Paulo, você já foi na Bienal? A minha primeira saída, assim, tipo passeio em lugar fechado, vai ser essa semana para ir na Bienal de São Paulo. Aliás, se vocês quiserem, eu mostro as coisas para vocês. Porque a gente vai com uma professora de História da Arte fazer uma visita guiada na Bienal de São Paulo. Você foi na Bienal de São Paulo, se você mora em São Paulo? Pô, vai! Você conhece bem a Pinacoteca? Você conhece bem o MASP? Ah, Laura, eu não sou de São Paulo, moro no interior, não tem nada aqui. Tudo bem. Você já fez visita virtual em algum museu que te interesse? Você tem lido sobre esse assunto? As artes plásticas, elas são uma manifestação muito vital das culturas, né? E aqui a gente está falando de todos os tipos de artes plásticas. A gente pode pensar em performance, a gente pode pensar em arte indígena, a gente pode pensar em pinturas, em esculturas, enfim. Você se expõe a essas coisas, tem tantas formas, né, da gente se expor. Leia sobre o assunto, leia um pouco, entende? Dá uma pesquisada. Para começar a despertar sua curiosidade, se não for um assunto em que você está ligado, sabe? Eu falei Bienal, eu tô falando da Bienal de Artes, tá? Acho que ficou claro pelo contexto. A Bienal de Livros também é perfeita, maravilhosa, mas nesse contexto tô falando da Bienal de Arte. Começa a ler sobre isso, vai descobrindo seus gostos, né? E mesmo assim, você é no interior de Minas, sempre foi na Bienal, tá vendo? É isso, se você tá interessada naquilo ou tá desenvolvendo um interesse, né? Você acha formas. E tudo bem, se não tiver na sua realidade ir a um museu, não tem problema, é isso. A gente tem hoje recursos que antes a gente não tinha. Então, leia sobre o assunto. O próprio Instagram, a Amanda tá dizendo, cheio de perfis de artistas plásticos, museus. Putz, no ano passado, mais no comecinho da quarentena, tinha um monte de museu fazendo tour virtual aqui pelo Instagram, um monte de coisa. É um mundo muito rico e que conversa demais com o nosso mundo aqui dos livros, né? Inclusive, vocês sabem, eu comecei a trabalhar com livros numa editora de artes, né? Então, sempre foi um tema a que eu estive exposta. E é lógico que a gente tem históricos diferentes, né? Pode ser que você não tenha sido exposto a nada disso, entende? Não tenha sido exposto a artes plásticas na sua vida, não tenha nem sido exposto, às vezes, à leitura quando você era criança. Cada um tem, de fato, a sua história, né? Eu tive muita sorte mesmo e reconheço o privilégio que foi ter sido exposta a tudo isso muito pequena. Eu sempre fui exposta à leitura, e o passeio da minha família sempre foi ir na livraria. Eu sempre fui com meu pai a muitos museus, sempre foi o programa dele. Então, assim, mas de fato, isso é uma coisa que você precisa continuar cultivando, ou se você não tem, começar a cultivar, né? Você não precisa gostar de tudo, mas acho que você precisa começar a abrir esse espacinho na sua mente, né? Esses dias eu vi uma pessoa no Instagram, não vou lembrar quem era, nem adianta perguntar pra fazer fofoca, porque eu não vou lembrar mesmo. E eu sou muito fã de fofoca, porque eu sou geminiana, porque eu realmente não sei quem foi, porque eu fico vendo muita coisa, né? Que perguntaram, quando você viaja, você gosta de ir a museus? E a pessoa respondeu, odeio, detesto. Não gosto, gosto de ver a cidade e tal. Legal, ver a cidade, ótimo, mas assim, acho que você perde tanto se você não vai, de fato, se expor a essa manifestação tão, basilar da nossa cultura, né? Enfim, acho que ter a chance de visitar esses lugares e não visitar é uma pena. Então, se você puder, exponha-se a isso também.
Fora isso, a gente pode pensar também em audiovisual no geral, né? Como é que a gente tá de referências cinematográficas, por exemplo? Parece muito em livro, né? É, qual é um jeito possível de expandir as suas referências cinematográficas, por exemplo? É pesquisar na internet mesmo listas de filmes bacanas, importantes, do gênero X, do gênero Y, ou clássicos, ou dos últimos 20 anos, ou dos anos 50, sei lá. E fazer uma listinha mesmo, pô, esses eu quero ver. Não precisa ver, não tô falando que você precisa ver os 100 filmes mais importantes do ano, não é isso, tá? Longe de mim ter horror de cagação de regra. Mas o que eu tô dizendo é, será que dá, de novo, pra ampliar? Ai, Laura, mas eu gosto, mas esse aqui eu gosto. Eu gosto de High School Musical. Perfeito. Assista aí seu High School Musical. Mas será que não cabe mais referência também? Acho que sempre cabe, né? Fora isso, o que está acontecendo agora? Você reconhece alguns nomes de diretores, de atores, de atrizes? É um universo mais ou menos familiar para você? Pode ser interessante você se expor mais a ele, né? Eu lembro quando eu tinha acabado de me formar, eu fiz mais de uma vez, eu acho que foram 3 vezes, acho, o processo para ser trainee da Folha de São Paulo. Eu não sei se tem algum jornalista aqui na live que seja familiarizado com esse processo de trainee, mas tinha uma prova, não sei como é hoje, a primeira fase assim, do processo era uma prova super extensa e uma boa parte, uma parte que era assim, conhecimentos gerais e tipo atualidades e tal, mas tinha uma parte super extensa de cultura geral. Então eles perguntavam coisas assim, tipo, sei lá, diretores italianos e livros, não sei o quê. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz, eu fui reprovada, mas assim, eu já sabia que eu ia ser reprovada. Não tem uma nota, né, que eles te dão, pelo menos que eu me lembre, faz muito tempo. Faz bem uns 15 anos. Não tem uma nota, né? Então, eu não sabia, assim, tipo, que eu tinha ido mal, mas na hora que eu saí dessa provinha, eu falei, putz, tá tudo errado. Tá tudo errado pra mim porque eu não sei nada, eu não sabia nada, não sabia nada, não sabia nada. Você que não sabia nada de cultura geral, assim, sabia de literatura, tudo, mas do resto, nada. E aí fui falar pro meu pai, assim, tipo, putz, não sabia, eles ficaram perguntando coisas sobre, sei lá, um diretor italiano que chama Fellini. Meu pai me olhou e falou, pelo amor de Deus, você tá louca. Mas a gente vai agora na locadora. Veja como essa história é velha. A gente foi na locadora. Nossa, deixa eu me sentir uma vovó aqui. A gente foi na locadora e aí eu aluguei um montão de filme italiano, de filme francês, de filme europeu, porque aí eu entrei numas que, sabe, eu tinha que ver todos os filmes cult. E aí eu passei, assim, uns 2, 3 anos da minha vida, tipo, filme cult. Filme italiano, filme francês, Bergman, putz, vi muito Bergman. Então, assim, explore também esse universo. Não estou dizendo que você precisa ser um cinéfilo, você precisa saber tudo, mas ter algumas referências nunca é mal, tá bom? Fora isso, de novo, eu não acho que as coisas se contrapõem. Assista as suas séries de TV, tá bom? Ah, eu gosto de assistir, sei lá, Succession. Dei esse exemplo porque eu comecei a assistir. Ótimo, eu acho super legal e também é super importante a gente saber o que tá rolando. Quando eu falo cultura geral, eu tô falando isso, tô falando do que tá rolando mesmo. Do que as pessoas estão falando, né? Do que as pessoas no Instagram estão falando em termos de manifestações culturais, do que os jornais estão falando, os portais, né? Os críticos. E hoje em dia, porque a gente vê muito isso sendo tratado como uma dicotomia, né? Ou você é um grande cult que assiste Bergman, ou você é uma pessoa que assiste série da Netflix. Pô, não acho que tem essa dicotomia. Hoje em dia, as séries, por exemplo, são uma manifestação cultural do nosso tempo. Por que você não vai estar também antenado nelas, né? Então, de novo, a ideia de ampliar o nosso olhar, né? A mesma coisa vale, por exemplo, para música. Você tem aí seu estilo favorito, tudo bem, mas lê de repente uma coisa ou outra.
Se expõe a um estilo que não é o seu. Ouve aí uma música clássica, vê se você gosta, lê um pouco sobre isso, ou sei lá, jazz, tanto faz. Ou não, você é super do clássico, pô, dá uma lida nas notícias pop, só pra saber quem são, entende? Porque isso pode cruzar o seu caminho. A gente tá falando aqui que a gente vai trabalhar com um dos universos que é o universo mais amplo que existe. O universo dos livros, ele engloba tudo que pode existir na nossa sociedade, entende? Então essas coisas todas podem cruzar o seu caminho. Na minha opinião, quanto mais você ampliar em termos de conhecimento, melhor. Mais referências e repertório você vai construir, tá? E de novo lembrando que aqui eu não estou fazendo juízo de valor sobre absolutamente nada, tudo bem? E aí, tudo isso vale para outras coisas que podem despertar seu interesse. Gastronomia, viagens, mesmo que seja só no campo do sonho, do planejamento, sociologia, política, cultura pop. Leia. Alguma coisa desperta o seu olhar? Desperta o seu interesse? Persiga essa coisa. Estuda sobre isso. Faz um curso livre quando você tiver um tempo. Explore todos os recursos que a gente tem hoje em dia. É assim que você vai construir referência. É se interessando por uma coisa e perseguindo essa coisa, sabe? E eu não tô dizendo que você precisa ser uma enciclopédia sobre todos esses temas. Alguns temas são mais nossos, né? Mais caros. E outros temas são temas que vão passar ali, né? Então, por exemplo, eu sei alguma coisa de ler e de conversas, de, digamos, filosofia. Mas não é um tema para mim, né? Não é um tema sobre o qual eu me debruce. E tudo bem, não tem problema, eu não sou ignorante, né? Eu não deixo de conhecer as referências, mas também não me aprofundei. E é isso, você não precisa se aprofundar nas coisas, necessariamente, se elas não te interessarem ou não forem o que mais te interessa. Mas eu quero que você comece a ter um olhar mais generoso aí mesmo, sabe? Para todos esses temas que podem ser manifestações culturais, tá bom? Então é isso, esse era o recado que eu queria deixar no fim. Explore todos os recursos que a gente tem. Pense aí no que faz sentido para você. Faz vou usar uma palavra em inglês, tá? Peço perdão desde já. Não consegui pensar uma tradução aqui rápido. Faz aí um soul searching, sabe? Para entender, pô, o que eu tô consumindo? Quais são as referências que eu tô construindo? O que eu posso ir atrás? Será que tem alguma coisa para a qual eu posso me abrir mais? Essa era a mensagem principal dessa live. E eu tenho certeza que todos vocês vão construir essas referências e serem profissionais com um repertório bem ampliado. Adorei a palavra que a Mari trouxe, repertório. É uma palavra que encaixa perfeitamente. Tinham aparecido algumas perguntinhas dos stories que eu vou ler agora, só as que tem a ver, tá? Como estabelecer boas referências de leitura e consumo de conteúdo? Eu acho que você só vai estabelecer essas referências se você realmente começar a se envolver com o assunto. Então, qual que é uma boa referência de, sei lá, literatura? Você vai começar a conhecer professores que falam de literatura, revistas e críticos literários, tem perfis no Instagram com os quais você pode se identificar mais ou menos. Então, eu acho que é assim que a gente vai criando essas referências. Fora que eu acho que a gente não pode desprezar o nosso ambiente, as coisas que estão ao nosso redor. Conversem também sobre literatura. Isso é uma coisa que me faz falta. Inclusive, eu tenho amigas com quem eu converso bastante sobre literatura. As minhas amigas são todas grandes leitoras. Eu tenho essa sorte, mas eu sei que às vezes faz falta um pouco também esse ambiente para você justamente criar uma boa referência, uma base e discutir aquilo e ir mais a fundo. E será que aqui, bem aqui, para quem ficou até agora, tem um spoiler sobre o projeto que eu vou lançar no fim de novembro para vocês, que vai durar o ano inteiro que vem? O projeto é pensado para isso, para a gente aprofundar em leitura. Em literatura, especialmente. E para a gente ter um espaço de troca.
Então, tente criar esses lugares, entende? Essas coisas vão te dando referência. E pra mim é isso, quanto mais você pesquise, mais você lê, mais você vai ter essas referências mesmo que você procura. O que mais? Essa tinha vindo das meninas da Pretexto. Como se mede cultura geral, né? Que elas falaram sobre isso na aula passada da mentoria. Pois é, não se mede, né? É isso, algumas de vocês falaram aqui. Cada um tem o seu referencial, né? Todo mundo tem cultura, de fato. Gostei que vocês curtiram o spoiler. Eu tô louca pra falar. Tô muito ansiosa pra contar pra vocês e ver se vocês ficam tão animadas quanto eu tô desde que eu criei isso. E a ideia, eu acho, nem é medir, né? A ideia, eu acho que é mais a gente ficar atento para não parar de construir essas referências e esse repertório. Eu acho que só esse trabalho ativo de ampliação de repertório já ajuda demais, demais, sabe? Mesmo se a gente ter essa métrica, digamos. Aqui tinha uma pergunta enorme, mas que eu acho que não tem muito a ver com isso, então eu vou responder lá nos stories mesmo. E aí a última, acho que representa super bem, que tinha sido da Vera lá nos stories, cultura geral. Isso significa desde o mito da caverna do Platão até a mais recente HQ, né? É isso. Acho que isso resume tudo que a gente conversou aqui. A ideia de ampliar o seu repertório. Incluir, não necessariamente excluir. Inclua e amplie. Se você estiver fazendo esse trabalho ativo, o trabalho de adquirir cada vez mais cultura e mais referências vai ter sido feito, tá bom? E é um trabalho prazeroso de fazer, vai. Não dá pra gente reclamar. Muito obrigada de novo por terem estado aqui comigo. Tô ficando muito feliz com a participação de vocês, então espero que vocês continuem. Para quem quiser rever, eu vou mandar já o link. Vou subir o vídeo e já mando o link. E, fora isso, voltem amanhã. Temos de novo nosso mesmo encontro marcado às 19h aqui no Instagram. Link enviado depois para a lista. E a gente vai falar sobre um tema que deixa muita gente de cabelo em pé. Networking. É isso. Tá bom? Muito, muito obrigada. Boa terça, bom finzinho de terça pra vocês. Usem um pijama quentinho que tá muito frio. Beijo!